Bea, qual a diferença entre tema e premissa? Leva muito tempo da aprendizagem até o primeiro trabalho como roteirista? Essas e outras perguntas no Bea Responde de hoje. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, muito prazer, meu nome é Bea Góes e uma vez por mês esse quadro aqui acontece no canal intitulado Bea Responde. E do que se trata esse quadro? Eu colho perguntas do pessoal lá no meu Instagram, apenas no meu Instagram, tá bom? Então, para você participar do próximo Bea Responde, me segue lá no Instagram e seleciona algumas perguntas para participar aqui do quadro uma vez por mês e respondê-las aqui. As perguntas vão desde mercado, técnica de narrativa, formatação de roteiro. Você já consegue perceber isso aqui hoje, porque eu selecionei várias perguntas de assuntos diversos para o Bea Responde de hoje. Vamos lá? Primeira pergunta do Lênis, e ele nos diz o seguinte: Olá, Bea, boa noite. Existe alguma técnica para transitar entre passado e futuro sem ficar chato? Lênis, existe sim. O que você pode fazer, e é algo que as pessoas pensam que só dá para usar para ligação telefônica. Não, gente, você pode usar isso para fazer várias outras sequências de cenas. Se você está transitando entre passado e presente rapidamente numa sequência de cenas que é até um pouco extensa, você fica indo e voltando, para você não precisar ficar abrindo um cabeçalho toda vez que você vai abrir uma cena nova, basta que você use o intercut. Em português a gente chama de entrecorte. O que é o intercut? Ele é muito utilizado para ligação telefônica, quando você tem dois personagens locais diferentes que estão conversando. Para você não ficar abrindo o cabeçalho toda vez que a câmera for pro outro, você usa o intercut. O que é o intercut? Ele é um mecanismo que faz com que você não utilize cabeçalho para ficar transitando entre duas cenas. E você pode fazer isso também, Lênis, em passado e presente. Então você pode usar entrecorte. Como é que a gente faz isso? Coloca uma cena, monta o cabeçalho de uma cena, e aí você pode, ou no finalzinho dessa cena, quando você for abrir a próxima, que você quer ficar trocando, você pode colocar intercut com dois pontos, abre o próximo cabeçalho, e aí em seguida a próxima cena você vai escrever como se fossem as duas cenas no mesmo lugar. Aí você vai ficar transitando. Normal, não precisa ficar avisando nem nada, você pode transitar. Ou você escreve as duas cenas, e aí, depois de apresentar as duas cenas, você coloca entrecorte entre a cena X e Y. E aí, embaixo, você escreve a sequência que vai ser entrecortada entre essas duas, beleza? O Eduardo perguntou aqui: diferença entre tema e premissa. Eduardo, vamos lá, isso é uma coisa que confunde muito, principalmente quando a gente estuda inglês, porque em inglês esses termos acabam se confundindo bastante. Mas o que é tema? Tema é o assunto, sobre o que a sua história fala. Qual que é o tema dela? Qual que é a mensagem que você quer passar? Qual que é o assunto que você quer debater? Isso é o seu tema. Já premissa, Eduardo, é sempre que a gente vai falar sobre a ação, sobre o que acontece, nosso conflito, sobre o que vai se passar, né? No tema você, por exemplo, você não fala de personagem. É o assunto. A premissa não, a premissa você fala do universo, né? A sua premissa pode ser desde e se vivêssemos num mundo em que alienígenas vivem em convívio com a nossa raça. Pode ser. Ou a premissa pode ser um parágrafo de 10 a 15 linhas em que você tá descrevendo ali, sugestionando o que vai acontecer na sua narrativa. Então, essa é a diferença entre tema e premissa. Renan mandou a seguinte pergunta: Bea, eu utilizo muito de nós vemos para descrever situações e ambientes. É correto? Renan, sim. Inclusive, deixa eu avisar vocês que tanto o recurso do intercut quanto a escrita de roteiro em si, nós vemos, vê-se, né? Se a gente usa primeira pessoa do plural, se a gente vai usar a terceira pessoa do singular, todas essas questões e muito mais eu explico e debato com vocês no meu curso de formatação de roteiro. Tá sempre com as vagas abertas. Então você pode conhecer o curso clicando aqui, que lá eu te ensino a se tornar um roteirista e você jamais vai se tornar um roteirista de verdade sem saber escrever o seu roteiro. Então, clica aqui embaixo para você poder conhecer o curso. Renan, sim, é super correto. Eu, pessoalmente, gosto bastante de utilizar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É estritamente uma questão
de estilo. Se o seu estilo como roteirista é usar a primeira pessoa do plural, vá em frente. Pode usar vemos, olhamos, você pode usar. Tem gente que não gosta. Você utilizar nós vemos, nós estamos, você tá chamando o espectador, o leitor no caso, né, para ser cúmplice. Esse é um recurso antigo da literatura, inclusive. Então, você pode também usar isso no roteiro, tá? É simplesmente uma questão de estilo. Felipe Gomes perguntou o seguinte: sala de roteiro é só para séries? Você não sabe o que é uma sala de roteiro? Sala de roteiro é tanto um lugar físico, que os roteiristas se reúnem, quanto o período de desenvolvimento de uma série. Então, atribui-se esse nome, sala de roteiro, também ao tempo, né, ali aos 6 meses, um ano e meio, em que aquele grupo de roteiristas vai ficar reunindo e debatendo, decidindo os melhores caminhos para aquela série. Mas, gente, sim, com o advento das plataformas de streaming e o aumento das salas de roteiro, começou-se a fazer sala de roteiro também para longa-metragem. É uma coisa que, por exemplo, a Pixar faz há muitos anos também. Então, sim, utilize sala de roteiros para filmes também. Mas geralmente a sala de roteiro de filme ela é mais curta, vai ter ali 2, 3 pessoas. A de série que ela é um pouquinho maior, vai ter de 4 a 6 pessoas, tá bom? E a última pergunta do BR Responde de hoje, do Guilherme, ele perguntou o seguinte: leva muito tempo da aprendizagem até o primeiro trabalho como roteirista? Guilherme, para sua resposta, a única correta é depende. Por que depende, Bé? Porque se você tá visando uma troca de carreira rápida, e se você tá visando logo ganhar dinheiro como roteirista, cara, em um mês, 40 dias, você consegue. Eu tenho vários alunos que fizeram meu curso de formatação de roteiro e 2 semanas depois já estavam pegando trabalho como revisor de roteiro. Agora, se você tá me perguntando assim, o primeiro trabalho como roteirista de ficção, a resposta continua sendo depende, mas já demora um pouquinho mais. Eu digo ali pelo menos uns 6 meses até você conseguir o primeiro trabalho websérie, né? Roteiro para YouTube, um roteiro de sketch, né? Que é ficção também. Para esse tipo de trabalho, eu acho que pelo menos 6 meses. E assim, ralando bastante, pegando bastante trabalho de roteiro para YouTube, pegando trabalho de não ficção, fazendo contatos ali, realmente correndo atrás. Um trabalho grande para você trabalhar como assistente de uma série premium, de uma série grande, aí eu acho que pelo menos 1 ano, tá bom? Para você trabalhar. O que, gente, honestamente, para nossa carreira, eu acho muito pouco tempo. A gente pensa, nossa, 6 meses, 1 ano, é pouquíssimo tempo, porque não é que você vai ficar parado, só gastando dinheiro com curso e tudo mais. Você vai se movimentar. Você vai pegar trabalho como roteiro para YouTube, roteiro para videoaula, roteiro de não ficção, roteiro para websérie, roteiro de curta-metragem. Você vai estar trabalhando nisso também. Eu tenho um aluno da minha mentoria que entrou na minha mentoria e com menos de 1 mês largou a CLT, o salário mínimo que ganhava, para ganhar o triplo como roteirista para YouTube, tendo muito mais tempo livre. Então depende do que você está disposto a fazer, depende do seu objetivo com a carreira, depende do quanto que você quer ganhar dinheiro logo, tudo isso depende. Mas essas são as previsões aí que eu sugiro. Não se esquece de me seguir no Instagram para você participar do próximo BR Responde e também para você acompanhar, porque toda semana eu faço análise de roteiro, de filmes, de séries lá no meu Instagram também. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e muito obrigada pela sua audiência. Tchau!